O Homem do Norte, ou The Northman, é um filme de ação, aventura e drama de 2022, dirigido por Robert Eggers. O príncipe Hamlet está prestes a se tornar um homem, quando seu pai é brutalmente assassinado por seu tio. Hamlet jura vingar o seu pai, salvar a sua mãe e matar o seu tio, Fionir. Acredito que podemos começar falando sobre o roteiro, que supostamente é simples, e tudo bem quando é bem executado, que é o caso, e é muito mais criativo do que parece. E assistindo pela segunda vez eu consegui notar alguns detalhes que acabam acrescentando ao filme, que infelizmente não posso contar porque teria spoilers. É um roteiro que foca no protagonista e seu objetivo, e deixa isso bem claro ao espectador: vingar o pai, salvar a mãe e matar Fionir. E isso é repetido várias vezes durante o desenrolar da trama, acompanhadas de algumas escolhas bem ousadas, mostrando algumas cenas pesadíssimas apenas para sentirmos o impacto de cada ação dos personagens. Muitos diálogos são bem metafóricos, combinando bastante com a narrativa proposta pelo diretor. Acredito que o único defeito nisso é que acaba se tornando expositivo demais em alguns momentos. Já temos a informação e o protagonista fica reforçando, falando praticamente sozinho. Acho desnecessário, mas tá tudo bem. Um roteiro simples, bem escrito e totalmente condizente com a narrativa. A montagem é ótima, ela não é apressada para sair cortando e acelerar o longa. Temos tempo para absorver cada escolha que os personagens tomam e sentirmos o peso delas. E justamente para não ficar tão monótono ou arrastado, o montador cria algumas sequências para revelar informações rapidamente. Mas mesmo assim, acredito que tem uma leve barriga e que a edição poderia ter cortado 10 a 15 minutos, principalmente no segundo ato. Por mais que eu acredite que algumas cenas do protagonista, ainda com os vikings, foram retiradas na edição, justamente para criar essa dinamicidade, mas no geral é um ótimo trabalho da pós-produção. Robert Eggers é um grande diretor ainda em ascensão, que realizou poucos, mas ótimos longas até então, como A Bruxa de 2015 e O Farol de 2019. E aqui, ele efetuou um trabalho fantástico, com uma estética e atmosfera bem diferentes do comum. E podemos ver alguns dos recursos que ele utiliza para ampliar isso. Cada capítulo é separado, e a obra mostra em um formato de texto, que nesse caso, funciona bem, já que parece que estamos lendo um livro épico. Usa bastante das sombras para deixar tudo mais amedrontador e assustador. Coloca alguns desfoques nas laterais dos planos, deixando tudo mais surreal. E também utiliza bastante de fumaças, para deixar tudo mais místico e misterioso. Hey, slaves! I like your sticks! Yeah. Good luck fending off the demon with that thing. Outro detalhe interessante da sua direção é a utilização do primeiro plano, ou seja, um enquadramento bem fechado, praticamente enquadrando apenas o personagem do peito para cima. E podemos ver isso em outros filmes dele. E em uma cena específica, ele transforma isso em uma rima visual. O garoto está fugindo remando um bote, e logo depois podemos reconhecer o mesmo, anos mais velho, apenas através da utilização do mesmo enquadramento. Mas falando um pouco mais da fotografia, ela é visualmente espetacular. Alguns planos são sensacionais e muito criativos. E a utilização de algumas técnicas só agregam nesse trabalho fantástico. Alguns movimentos de câmera, não apenas para mostrar os personagens, figurinos e locações, mas para nos colocar dentro daquela trama. Também utiliza da câmera subjetiva para isso, ou seja, vemos através dos olhos dos personagens. Mas esse movimento de câmera também funciona nos momentos de revelação. Quando algo nos é revelado, a câmera anda para dar uma ênfase na situação. E ela também se mexe para revelar alguma informação para o espectador. Junto disso, vemos alguns planos longos, ou seja, um plano sem nenhum corte que acontece em um único lugar. E também planos sequências, ou seja, um plano sem cortes filmando uma sequência inteira. Grandes planos gerais também são muito bem utilizados, para nos mostrar a grandeza que é esse universo construído. Outra técnica bem utilizada é o desfoque e foque da câmera.
Nesse caso, é interessante notar como o diretor apresenta alguns personagens através disso. Por exemplo, em uma cena específica podemos ver o protagonista e logo depois vemos essa troca de foco para outra personagem, que será uma peça-chave no futuro. Esse desfoque praticamente quer nos dizer que ela será importante na história. A direção de arte é fenomenal, não apenas por conseguir retratar muito bem a época, mas ela ajuda muito narrativamente, principalmente na utilização das cores. Por exemplo, em uma das primeiras cenas em que observamos o rei, ele está com roupas coloridas e com uma luz dourada o iluminando, representando o poder dele. E quando vemos o antagonista, ele está com um figurino com tons mais escuros que todos naquele momento. Sem nenhum diálogo, já sabemos que ele é sombrio, misterioso, ou seja, são personagens opostos. E ao decorrer do longa, o vemos com outras cores que infelizmente não posso comentar muito, porque seria spoiler, mas ele aparece com roupas mais coloridas, como se estivesse mais feliz. E ao decorrer da trama, ele utiliza de roupas mais escuras novamente, retornando ao personagem que era no começo da obra. Já a personagem interpretada pela Nicole Kidman utiliza bastante da cor vermelho, que pode representar alguns significados, entre eles amor e ódio, que combina muito com os sentimentos da personagem. Outro detalhe de colorização é justamente quando o protagonista está conhecendo melhor a Olga, interpretada pela Anya Taylor-Joy, mudando drasticamente a paleta para um cinza ou prata, e depois que ele se apaixona e o relacionamento vira uma realidade, ao invés de apenas mitos contados por outros personagens, a colorização volta ao normal, mas o figurino dela remete àquela mesma cor. My fate brought me to Iceland to carry out my pledge of vengeance. But my fate... Falando um pouco sobre atuação, acredito que todos mandam muito bem. Alguns personagens até deixam com aquele gostinho de quero mais, como o do William Dafoe. E sem dúvidas, quem rouba a cena é o Alexander Skarsgård, que interpreta o protagonista, possivelmente o melhor papel da sua carreira. Os efeitos especiais são ótimos, como a proposta é ter toda uma atmosfera mística, acabam agregando muito bem nisso, além de acrescentar nos efeitos práticos, então é fantástico. A trilha sonora é excelente, presente quase no filme inteiro, e agregando muito nas cenas. Também ajudam a dar ênfase em algumas cenas, parando a trilha para criar uma tensão, ou mudando a trilha quando algo acontece. Well, if Fjolnir lives, our children will never be safe. Também utiliza muito bem do som para ajudar na insanidade e loucura dos personagens, em alguns momentos criando uma espécie de eco na voz, deixando tudo mais perturbador, é muito bem feito. Em algumas cenas, apenas escutamos os sons, não temos o visual, mas conseguimos entender perfeitamente o que está acontecendo. Fear not, you're the first of many. O Homem do Norte é cruel, é pesado. Não vá assistir esperando momentos recheados de ação. Por mais que tenha, vai muito além disso. É uma história sobre vingança e obsessão. O Homem do Norte é um filme quase perfeito para o que ele se propõe. Alguns detalhes que poderiam ser melhor lapidados, principalmente em relação ao roteiro e à edição. É um longa absurdo que você precisa assistir. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. I am Amlet the Beowulf, son of King Aurvan the War-Raven, and I am his vengeance!